Shalom, irmãos. Nesse domingo, 28 de janeiro, de 8 de Shevat, né? Após aí uma semana intensa de instruções, na quinta-feira nós tivemos então cerimônia magna, com elevações, exaltações, e também o ritual do Ano Novo das Árvores, o ritual de abundância, foi um ritual muito poderoso. Os irmãos aproveitaram muito. Na sexta-feira, nos reunimos aqui na Beit Shiur e fizemos então um estudo de 4 horas sobre o processo de elevação nos maçons cabalistas, né? Foi realmente uma instrução bem intensa a nível místico, cabalístico, né? E ontem, Shabbat, nós então abrimos a agenda do primeiro grau, fizemos a primeira parte da primeira sessão da primeira preleção, onde nós pudemos então, foi possível, né, rodar um workshop, mais de 3 horas, onde nós estudamos a evolução das tábuas de delinear, Truss of Board, né, de 1400, 1600, 1800 e atual. Os irmãos puderam, então, em sua plenitude, discutir intragrupo e entre os grupos, né? Baruch Hashem por isso, porque os irmãos realmente tiveram 20 horas, né, de instrução ao longo desses dias. Porque isso é, na realidade, como a Torá nos coloca essa semana, a Parashá de Yitro, né, Yutov, né, Eresh Vav. É importante nós entendermos que Yitro significa abundância. Tá? É interessante também notar que provavelmente a Parashá mais importante no Humash Shemot, né, leve o nome de um sumo sacerdote midianita, né? E o nome desse sumo sacerdote midianita começa com Yud. Nós não temos isso ao longo da Torá. Nós não temos nenhuma outra Parashiot dada o nome a uma pessoa que começa com Yud, tá? Somente Yitro. Tá? Então, assim como nós tivemos aí 20 horas de instrução para nos preparar, né, para receber a abundância do ano, né, porque o calendário do primeiro grau começou agora, assim também se trata do recebimento da Torá. Né? Então, Hashem, né, ele não se revelou no Sinai assim, de forma repentina. Né? Então, a entrega foi antecedida de muitos preparativos. E esses preparativos eles começam lá atrás. Né? Eles começam, na realidade, quando Yaakov desce para Mitzrayim. Né? Desce para Mitzrayim e ele, vocês se lembram no livro de Bereshit, né, Humash Bereshit, que Yaakov ele treme, né? Ele tem um temor muito grande de estar descendo para Mitzrayim, né? Quer dizer, está entrando, né? Vai ser testado na terra da idolatria. Mas Hashem então o coloca, dizendo, eu estou levando e eu tirarei seu povo de lá. Então agora na Parashá dessa semana, essa revelação, ela vem a todos nós, né? Tá, então são muitos preparativos, esses preparativos começam então lá atrás, começam com Yaakov, onde ele envia, né, primeiro Yehuda, a Mishnah, ao Egito, né, a Mitzrayim, para montar, né, a primeira Yeshivá, né, de Mitzrayim. Obviamente a Yeshivá queria preparar, né, Bnei Israel para essa saída. Então prestem bem atenção, irmãos. Tá? Nós estamos falando que a nossa saída desse mundo na vida atual, ela começa com a saída de nossos antepassados nas vidas anteriores e nas nossas próprias vidas anteriores. Essa semana nós daremos prosseguimento, né, ao estudo de Return Again, vidas passadas. Né? Isso é muito importante vocês entenderem. Né, tá? Então, agora no Sinai, nós temos então uma revelação que ela começa com muita antecedência. Então, tenham isso em mente, irmãos. Então, o nosso relacionamento com o sagrado começa com antecedência. Então, não é positivo, imediato, certo. É positivo, mas não é imediato. Né? Então, os irmãos, eles devem sempre se manter na sepira de Netza, né? Perseverança, que representa o próprio Moshe. Então, nessa Parashá, nós temos lá no 19, né? Tendes visto o que fiz no Egito, e vos levarei sobre asas de águias, e vos sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Então, nós temos que ser preparados para sermos separados. Tá? Ninguém se separa instantaneamente. São anos de preparação para nós sairmos de uma situação profana, né, que levamos em nossa vida. Também nós temos em Êxodo, né, ainda de 3, 4, 5, 6, né, 19, né, nós temos que assim dirás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Então nós temos aqui uma colocação bem mística, algo bem assim
que é necessário um estudo de compreensão. Né? Por que falar dessa forma? Né? Assim dirás à casa de Jacó, Jacob, né? E anunciará aos filhos de Israel. Né? Mas nós sabemos que os filhos de Israel é Jacó. Né? Por que isso? Né? Então o Midrash ele vai nos trazer que a casa de Jacó, estas são as mulheres. Né? Então, a elas fala lá com linguagem suave. Então o modo como nós falamos com nossas mulheres deve ser diferente do modo como nós falamos aos homens, porque filhos de Israel, esses são os homens. Né? A eles falarás de castigos e de forma meticulosa, palavras duras, como os tendões. Tá? Então, aos homens nós devemos sempre alertar, né? a consequência da transgressão. Né? E as mulheres nós devemos, então, tratá-las com todo esse zelo, né? Mostrando às mulheres como elas podem ser o aconchego, né? Da casa de Jacó. Tá? Então, aqui nós temos, de novo, essa discussão sobre o que é dizer e o que é falar. Né? Então, quando nós dizemos alguma coisa, né? Nós damos a essa coisa uma conotação suave. Quando nós falamos, então, nós damos uma conotação decisiva. Então, a mãe, né? Ela normalmente fala, meu filho, vem aqui que eu quero te dizer alguma coisa. Né? Agora, já o pai não, né? O pai vem para falar, né? Tá? Vá falar com seu pai. Tá? Então, a gente vê que existe na Torá, desde o início, né, uma atenção muito especial às mulheres, que é uma característica do nosso Grande Oriente, o Hubert Orbe. Né? Então, eu parabenizo, né, as irmãs que tiveram cargo ontem em loja, né, tá? A Cabeonice, a querida irmã Lourdes, né, foram muito bem, né? Uma como guarda externa, a outra como guarda interna, foram muito bem. Parabenizo a irmã Lourdes, que foi elevada ao grau de companheiro. Né, tá? Tudo isso, na realidade, nós tivemos esse trabalho aí de 3 anos junto a elas, né, dizendo, né, e nós tivemos, na realidade, uma alegria muito grande, né, em ver o irmão Adriano Nogueira, hoje já na Marinha do Brasil, né, ele chegou de forma bastante, não tão assim desequilibrado, mas ele chegou de uma forma sem muita certeza das coisas que poderia realizar na vida, né, e esses dias ele foi elevado a companheiro, e ontem foi realmente um maestro, né, no cargo de 2º diácono. Né? Por quê? Porque ao longo desses 3 anos eu não disse para ele as coisas, eu falei as coisas para ele. Tá? Então tudo isso é um processo, onde o Moré, né, o responsável por levar a Torá, né, aos irmãos, ele tem que ter consciência e não pode ter receio de praticar, né, essa experiência. Né, tá? Porque a igualdade entre homens e mulheres, ela foi outorgada no Sinai. Uma loja não pode ser só de homens. Uma loja tem que ser de homens que irão ouvir o que o venerável tem para falar. Uma loja tem que ter as mulheres, as meninas do carral, como eu digo, porque a elas eu vou dizer como elas devem se comportar e elevar. Tá? Então, Baruch Hashem por essa semana, espero que os irmãos que participaram dos eventos, né, não só tenham aproveitado, mas que eles possam levar essa experiência aos outros irmãos do carral, né, principalmente ao GEA, grupo de entrantes e aprendizes. Né? Nós temos no nosso carral algo em torno de 20 irmãos que são maçons de outras potências. É com muita satisfação, né, que nós temos o mestre Reuven, nosso primeiro diácono, mestre exaltado pela Glesp, né, também o venerável Marcos, também da Glesp. Né, tá? Nós somos ligados à Glesp, usamos o templo, né, ligado à Glesp. Tá? Então é importante, né, que um oriente filosófico como o nosso, né, possa ser um padrão de medida, né, daquilo que é possível alcançar no místico maçônico cabalista. Tá? Essa semana de Itro, né, será uma semana tradicional. Na terça-feira, com o GEA, estudaremos as 10 palavras, a série Hadibrots, em um resumo da Torá contemporânea, mas existem, né, nós temos mais de 1000 vídeos já, né, mais de 5 milhões de visualizações, né, Baruch Hashem por isso. A irmã Lourdes já vai colocar os links dos anos anteriores, onde nós temos outros estudos, né, sobre a série Hadibrots, né, assim chamadas 10 palavras, né, errado chamar de 10 mandamentos, né, mas tudo bem, né, tá? Que os irmãos também devem assistir, tá? Então nós teremos na terça-feira essa discussão. Na quarta-feira nós iremos então para o capítulo 7º do Return Again, da doutora Cano. O estudo de vidas passadas tem ajudado bastante os irmãos, não todos os irmãos do Carral, porque o curso é para o G150, né, o que nós chamamos de grupo de loja, tá? E na quinta-feira, então, nós faremos um profundo estudo por Rabbeinu Rabaia,
Inclusive, o estudo que Eli Hakadosh nos traz essa semana, né, é baseado, né, vai basear Rabbeinu Rabaia, tá? Que é o grande mestre, né, nesse período pré-messiânico que vivemos. Tá? Então eu fico por aqui, agradeço novamente a todos por ter me dado a oportunidade de estar com vocês e levar a Sagrada Torá para o coração daqueles que se juntaram a nós no templo. Eu fico por aqui, por hora um shalom, mevorá, em Ithro, abundância, Haverim.